Fala galera, tudo bem? Professor Belo na área mais uma vez. Vamos dar continuidade nesta parte 2, a resolução da prova do Enem de 2020, caderno azul, beleza? Exame esse, conforme eu falei lá no primeiro vídeo, aplicado aí no início do ano de 2021 por conta da pandemia, tá? Vamos lá, então vamos dar continuidade. Siga o nosso canal, vamos continuar resolvendo essa questão aqui. É só você se inscrever e ativar as notificações, beleza? Qualquer dúvida que tiver, só escrever. Vou procurar resolver então agora a questão número 108. Não devo fazer todas as restantes, tá? Ainda vou fazer um vídeo parte 3, para não... Já fica longo, né? Mas para não ficar tão longo, aí a gente vai parcelando aí. E você, caso queira, pode até acelerar a velocidade da reprodução, tá? Eu sei que eu falo muito, mas é porque eu entendo que quando a gente está num projeto, né, de longo prazo, quando você está estudando, pensando lá na frente, não vai ter jeito, né? Você vai ter que pegar a questão, esmiuçar, se debruçar em cima dela e conseguir aí um resultado melhor nas futuras provas, ok? Então vamos ler a questão 108, que diz o seguinte: na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Qual é a finalidade do uso deste revestimento à base de celulose? Olha só, pessoal, essa questão é uma questão fácil, tá? A dica tá aqui, ó. Você tem que perceber que a indústria farmacêutica está usando substâncias, né, empregando aí substâncias de revestimento em alguns medicamentos de uso oral. Um exemplo é o comprimido. Às vezes, você toma aí um determinado comprimido, às vezes um antibiótico que o médico possa ter te receitado, e aí você percebe que se ele não tem aquela película, aquela cápsula de celulose, o gosto dele é muito ruim, tá? Então essa cápsula é importante porque ele fala, né, é bom porque às vezes o medicamento tem um gosto um pouquinho ruim, é bom porque é melhor para você assimilar esse composto químico, né? Então ele vai te dando aí uma série de benefícios, né, em relação ao emprego dessa celulose. Aí, até aqui tudo bem. Só que olha o bizu que ele te dá. Ele te dá o bizu forte aqui, ó. Ele falou que esse medicamento tem que ser preparado, essa capinha que vai estar no medicamento vai ser à base de celulose, mas o bizu aqui, ó. Isso é importante para garantir que o fármaco, ou seja, que o medicamento somente seja liberado, ou seja, o medicamento só vai fazer efeito no meu corpo quando em contato com soluções aquosas, cujo valor do pH, que é potencial hidrogeniônico, se encontre próximo à faixa de neutralidade. Um pH aí em torno de 7, próximo à neutralidade. Ok? Show! Então, qual vai ser a finalidade de usar aí esse revestimento à base de celulose? Galera, primeiro, o que o aluno tem que lembrar, né? A celulose, pessoal, é um polissacarídeo, é um açúcar. Tá? É um polissacarídeo. E tem um detalhe importante. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer a digestão da celulose. Celulose é muito presente, né, nos vegetais em geral, alface, né, rúcula, tudo bem? Agrião. Então esses alimentos que têm, esses vegetais à base de celulose, a gente não consegue fazer a digestão dela. Então basicamente a celulose nós vamos eliminar diretamente nas fezes, tudo bem? Muitas vezes, quando a gente come, por exemplo, cachorro-quente, milho e ervilha, existe uma película ali em volta do milho e da ervilha à base de celulose que a gente não consegue digerir. Inclusive, essa capinha do milho e da ervilha muitas vezes aparece nas nossas fezes, tudo bem? Ok, isso faz parte, é do jogo. Então, esta celulose, ela não é digerida, tá? Por humanos, por nós. Nós não temos essa capacidade. Beleza? Até aí tudo bem. Mas, Belo, então qual vai ser a finalidade
de uma indústria farmacêutica colocar um remédio que seja revestido à base de celulose? Vamos ver a letra A? A ideia, então, é diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Vamos lá. Você acha que quando você toma um remédio, um medicamento, a ideia desse medicamento, está com essa capinha de celulose, é para diminuir a absorção justamente do princípio ativo desse medicamento? Galera, muito pelo contrário, né? Quando a gente toma um remédio, uma medicação, a gente não quer diminuir a absorção desse medicamento lá no nível do intestino. A gente quer aumentar a absorção. Então não teria sentido uma indústria farmacêutica, né, colocar aí uma substância de revestimento à base de celulose para diminuir essa absorção. Então, tá fora a letra A. Outra, a ideia é impedir que esse fármaco, ou seja, impedir que esse medicamento seja solubilizado no intestino. Galera, claro que não, né? Aliás, o intestino é uma região onde a gente vai justamente ter a absorção dos nutrientes em geral, inclusive desses medicamentos, então não tem por que a gente pensar em impedir que esse fármaco seja solubilizado no intestino, muito pelo contrário. Letra C. Eu preciso garantir que este fármaco, esse medicamento, ele não seja afetado pelas secreções gástricas. Perfeito, galera. O gabarito aqui, ó, eu vou acrescentar aqui uma cor azul. O nosso gabarito para a questão é essa, né? É a letra C. Mas, professor, eu não entendi. Por que o gabarito é a letra C? Por que eu preciso garantir que esse medicamento ele não seja afetado pelas secreções gástricas? Simples. Porque nas secreções gástricas, que são as secreções estomacais, o pH lá é mais ou menos 2, né? O pH do nosso estômago é 2, é um pH extremamente o quê? Ácido. Ora, se a gente toma um medicamento, né, sem esta cápsula, sem esta proteção à base de celulose, esse medicamento bate no estômago, por conta do ácido clorídrico, né, o HCl, e do nosso suco gástrico, certamente esse medicamento ia ser, vamos colocar assim, prejudicado, né, quimicamente falando, ali no nosso estômago, justamente por conta dessa acidez. Então, como a gente tem essa cápsula de celulose, ela não é digerida por nós, certamente quando esse medicamento é engolido e bate no estômago, esse medicamento, esse comprimido, ele não vai ser afetado pelas secreções estomacais, ok? Por isso que ele falou em secreções gástricas. Show de bola? Então esse é o nosso gabarito, letra C de casa. Não tem nada a ver aqui, né? Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares, ou seja, a saliva. Será que a ideia de botar uma celulose nesses medicamentos é para permitir a liberação desse princípio ativo pela ação da nossa boca, das enzimas da boca? Tem nada a ver, ok? E facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Galera, sais biliares, a famosa bile, quem produz é o fígado, ok? É o fígado que produz bile e a atuação da bile vai ser em cima das gorduras, pessoal. É como se a bile atuasse aí como um detergente. Isso inclusive já caiu numa das provas do Enem. A resposta era atuar como detergente, por incrível que pareça. É como se você estivesse realmente lavando uma louça, tá? E outra coisa, para quem não entendeu muito bem aí a letra D de dado, professor, tem como fazer sim, deteriorar o medicamento na boca. Galera, toma cuidado, porque quando ele fala em amilase salivar, a gente aqui na região da boca, a gente consegue digerir o amido, um tipo de açúcar chamado amido, tá? Conseguir digerir um fármaco, um medicamento na boca, por exemplo, citando aí esses antibióticos, é muito difícil, tá? A gente não tem isso não. A gente simplesmente tem que tomar e torcer para que dê tudo certo com esse medicamento lá no nível intestinal, que é o local que a gente vai ter realmente essa absorção. Show? Então, espero ter esmiuçado essa questão para você. O nosso gabarito, então, fica sendo a letra C. Beleza? A próxima questão importante, depois da 108 de Biologia, eu marquei aqui, é a 115. Galera, é uma questão que envolve um conhecimento de biotecnologia. Isso está caindo bastante no Enem,
tá? Só de bater o olho aqui eu já consigo saber a resposta, mas eu quero te dar um macete aqui que você não vai errar. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos os seres vivos, eles são compostos de material genético que a gente, via de regra, conhece como DNA. É o ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Só tem um problema. Hoje, a biotecnologia, através de uma técnica chamada de engenharia genética, ela consegue simplesmente pegar esse DNA e manipular. Hoje é possível manipular o DNA. Então, olha que interessante, inclusive na área do campo hoje, né, na área assim, da agronomia, enfim, a gente consegue fazer grandes feitos em relação a isso. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui o DNA por exemplo, de uma bactéria. Tá? Pensa que aqui eu tenho o DNA de uma bactéria. E aí, nesse DNA dessa bactéria, esse pedacinho aqui, ó, é um gene. É um gene ou gene, tá? Tanto faz escrever gene ou gene. Esse trechinho vermelhinho que eu coloquei aqui é um pedacinho que, por exemplo, faz com que essa bactéria consiga resistir a pesticidas. Estou dando um exemplo. Beleza? Aí eu tenho uma planta. Olha só, eu tenho uma planta. Eita, meu DNA tá horrível aqui. Eu tenho uma planta qualquer que tá com esse DNA aqui. Tá? Ela tem material genético, ela é uma célula, né? A planta é composta de células eucariontes. E lá tem um núcleo, tem um DNAzinho dela lá bonitinho. Aí eu falo assim, pô, essa planta que eu tenho aqui, por exemplo, é uma espécie de milho. Mas aí, nessa plantação do milho, ele está sofrendo muito com a ação de pesticidas. A minha plantação de milho está ficando muito ruim, muito frágil. Não está ficando bonito aqui o milho que eu estou colhendo. Aí, mas com uma técnica de engenharia genética, eu vou conseguir fazer o seguinte. Eu vou pegar o DNA que eu tenho de interesse, um gene de interesse aqui que eu sei que tem na bactéria, que se eu jogar esse gene legal aqui dentro da planta, eu consigo fazer com que essa minha plantação de milho, essa minha espécie de milho agora resista a esses pesticidas. Mas ela vai resistir não é porque ela consegue, não. Ela vai resistir porque você, geneticista, vai pegar um gene importante da bactéria e jogar nela. Galera, preste atenção. Quando a gente faz essa transição, quando a gente pega esse gene, por exemplo, da bactéria, e joga ele aqui, ó, por exemplo, ó, pega aquele gene e joga ali, por exemplo, no DNA da planta, eu agora tenho uma planta, ok? Que eu vou chamar de planta transgênica, tá? Por que ela é uma planta transgênica? Porque agora eu tenho uma planta que tinha o seu DNA original, essa planta ela tinha o seu DNA original, só que agora essa planta tem um pedacinho do DNA da bactéria. O nome desse processo, onde eu transfiro um gene aqui de interesse e jogo, por exemplo, para fazer um melhoramento vegetal, o nome desse processo como um todo é transgenia. Ok? É transgenia. Agora, esse DNA da planta, eu posso dizer que o DNA da planta, por ele ter informações da planta e da bactéria, ele virou um DNA híbrido. Ele é híbrido porque ele tem informações tanto da planta quanto da bactéria. Então, em relação ao DNA, eu posso dizer que o DNA é híbrido. Em relação à técnica, eu posso dizer que a técnica é a transgenia. Em relação à planta, eu digo que essa planta é transgênica. Combinado? Então, vamos agora para a leitura do item. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Opa, já tenho aqui a minha dica. Eu tenho instituições acadêmicas, via de regra as universidades no mundo inteiro, estão inserindo genes num genoma de planta. Moral da história. Eu tenho um DNA de uma planta, eu tenho um certo gene
que está presente no DNA de alguém, eu não sei quem é, tá? E o que eu vou fazer? Não sei, eu vou provavelmente aqui, ó, pegar esse pedacinho, ó, que é um gene, e vou jogar ali. Em algum outro ponto, vou inserir no meio do DNA da planta, sei lá o que eu vou fazer. Mas já tenho a dica. E aí, né, a ideia é fazer, né, inserindo esses genes em genomas de plantas que possam codificar produtos aí de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade da soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Olha que loucura. Esta leguminosa, pessoal, ele falou desta leguminosa, ele está falando da soja, tá? Esta leguminosa está sendo induzida, né? Essa soja está sendo induzida aí a produzir essa enzima aqui, ó, cianovirina N, que tem aí uma eficiência comprovada contra o vírus. Olha que loucura, né? Os caras estão pegando um gene lá de um microbicida, um viricida, jogando esse gene dentro da planta, que é a soja, no nosso exemplo, na nossa questão, e com isso essa soja agora, ela está sendo induzida a produzir uma enzima que antes ela não tinha. Essa enzima é a cianovirina N. Pô, legal isso aí. Maneiríssimo, é uma questão de texto curto, tudo bem? Que está justamente te explicando essa técnica que transfere o gene de um lugar para o outro. Aí ele vem. Pergunta, é sempre assim, galera. A técnica para gerar esta soja, para gerar esta planta leguminosa, é um exemplo de quê? É um exemplo de transgenia. A técnica é um exemplo de transgenia. Fechado? Então cuidado para não cair nas outras pegadinhas. Show de bola? Beleza, então não tem aí muitos comentários a se fazer sobre esta questão. Quando eu for resolvendo outras questões do Enem, vocês vão perceber aí que a gente vai trabalhar alguns outros conceitos, tá? Avançando aí da 115, isso aqui é o caderno azul, tá, galera? Para quem não está se recordando, eu estou no caderno azul do Enem de 2020, tá? Olha lá, ó. Beleza? Show de bola. Próxima questão é a 117 e logo depois a 118. A questão 117 é fácil. Eu só precisava que o aluno prestasse atenção num detalhe que está no texto. Beleza? Olha só. Vamos lá. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica. Essa técnica, ó, é uma técnica que utiliza raios de luz infravermelha, que são invisíveis a olho nu, para destruir tumores. Então vamos fazer uma análise aqui. Olha só. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, vírgula, que esse que está falando da nova técnica. A gente chama isso aí no português de pronome relativo. Então, olha só, esta nova técnica, esse que está substituindo a expressão nova técnica, essa nova técnica utiliza raios UV, invisíveis a olho nu, para destruir tumores. Quando eu falo sobre isso, quando eu uso luz, galera, para qualquer coisa, eu estou usando foto, né? Quem gosta aí de fotografia está utilizando a luz. Quando a gente estuda a fotossíntese, é porque a gente está sintetizando algo, formando algo através da luz. Então a palavra foto puxa essa ideia de luz, de iluminação, tá? Então aqui eu já tenho a expressão foto. Continuando. Primeiramente, o paciente lá, que está com câncer, né, que está com tumor, ele recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos, que tem a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas, né? Olha que doideira, pessoal. Quando ele está falando que um paciente que está com tumor recebe injeção com versão de anticorpo e não sei o que, ele está falando de um sistema que a gente estuda na biologia, que é o sistema imunológico. Aliás, quando a gente estuda sistema imunológico, você aprende sobre vacinas e você aprende sobre os soros. Lembra disso?
Pois é, meu amigo, ele está falando justamente disso daí. Aí, continuando, sozinhos eles não fazem nada contra o tumor. Ou seja, quando você recebe essa injeção com versões modificadas de anticorpos, né? Tá aqui a célula tumoral, tá aqui uma célula tumoral, ok? Beleza? Você vai receber uma injeção. Nessa injeção você vai perceber ali versões modificadas de anticorpos. Esses anticorpos vão ficar pertinhos do tumor, mas a princípio eles não vão fazer nada. Agora olha que maneiro. A ciência é bizarra, né? Ó. Entretanto, esses anticorpos eles estão ligados a uma molécula denominada IR700. Ou seja, esses anticorpos, que são essas bolinhas vermelhas, eles estão totalmente ligados a uma moléculazinha chamada IR700. Show! Essa molécula IR700, ó, ela funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Então, quando eu explodir a IR700, porque ela é uma microbomba, quando eu explodir a IR700, quem que vai junto? A célula tumoral como um todo. Beleza? Em seguida, o paciente recebe os raios infravermelhos. Ele está dizendo que esses raios penetram no corpo, ok? Chegam até essa molécula IR700, ok? Que é ativada, é uma microbomba, e aí essa IR700 vai liberar uma substância que vai atacar aí a célula cancerosa. Então isso aqui tudo vai ser explodido. Show de bola, a pessoa vai se recuperar aí do câncer. Foi? Beleza. Aí vem. Entendeu a leitura, né? Uma questão curta, né? Um texto aí de 2012, adaptado da revista aí Abril, né? Da revista Super. Deve ser super interessante, né? E aí ele vai falar o seguinte, olha só. Com base nas etapas de desenvolvimento. Ou seja, falamos de luz, falamos de tomar injeção, correto? Com anticorpo, né? Aí envolvendo aí um soro, por exemplo, tá? Beleza? E aí ele fala, o nome apropriado para essa técnica. Ou seja, tudo que esses cientistas estão tentando fazer para curar essa pessoa do câncer. Qual é o nome disso? Radioterapia? Cromoterapia? Quimioterapia? Quimioterapia todo mundo já ouviu falar, né? Pacientes com câncer aí fazem muita quimioterapia. Será que é fotoimunoterapia ou terapia magnética? Galera, olha aqui. Não está usando luz? Não tem a ver com o sistema imunológico, essa questão do soro, essa questão da injeção com versões modificadas de anticorpos? Então, meu amigo, pode ter certeza que o gabarito dessa questão, sem sombra de dúvidas, fica sendo a letra D de dado. Por causa, né, da palavra foto, da palavra imuno, porque envolve o seu sistema imunológico, e a terapia em questão, já que é o tratamento em si. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza essa questão, radioterapia, cromoterapia com relação à questão somente luminosa, né? Quimioterapia está fora e terapia magnética não tem nada a ver também, tá? Então, ficamos aí com a nossa letra D de dado. Tranquilo? Embaixo nós temos a questão 118, uma questão de texto curto, tá? Uma questão que cobra aí um conhecimento de um filo chamado filo artrópoda. Tudo bem? São sempre as mesmas questões que caem no Enem. Caiu o filo artrópoda, o aluno tem que lembrar de um processo conhecido como muda ou equidise. Tudo bem? A muda ou equidise é um processo natural que acontece nesses animais, tá? Onde muitos deles conseguem aumentar de tamanho, eles conseguem se desenvolver, crescer. Por conta do quê? Esses animais, eles possuem, pessoal, um exoesqueleto. O esqueleto desses animais, apesar de não ter osso, mas ele é rígido, tá? Esse exoesqueleto é rígido, mas não é composto de osso, tá? Mas ele basicamente, ele tem ali uma composição química que a gente chama de quitina. Beleza? Então, esse exoesqueleto rígido nesses artrópodes, eles têm a constituição de quitina, que é um tipo de açúcar, tá, pessoal? É um polissacarídeo.
Tranquilo? Então, olha só. É uma característica que costuma cobrar, né? Cair muito no Enem. Vamos ver a forma da abordagem dessa questão e perceber sobre o que ele pode tratar em relação a esses animais aí do filo artrópoda. Beleza? Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes dessa classe aqui, ó, aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Eles podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Aí ele vai perguntar, a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença do quê? Ou seja, qual é o grande lance, qual é o grande sucesso que os artrópodes têm para que desse esse sucesso todo adaptativo, para que ele consiga aparecer nas montanhas, para que ele consiga também estar nos pântanos, para que esses aracnídeos estejam também nos desertos, nos solos arenosos? Como que ele conseguiu se difundir tanto assim por vários ambientes, por vários ecossistemas do planeta? Aí eles perguntaram, o que será? É a presença do quê? Será que é a presença de quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal desses animais? Será que esses animais fazem a excreção de ácido úrico e isso dá uma estabilidade aí ao pH corporal? Né? Isso aqui é como se fosse a urina, tá, pessoal? A urina desses animais seria aí feitas, né, de ácido úrico. Será que eles têm um exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal do corpo, né, no corpo deles? Será que eles têm uma circulação sanguínea aberta e essa circulação sanguínea impede a desidratação dos tecidos corporais desses aracnídeos? Será que eles têm um sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento corporal? E aí, galera, todas essas questões aqui apresentam um erro, com a exceção do nosso gabarito, que é a letra C, de casa. Beleza? Então, por evolução, uma característica que justifica esse grande sucesso dos aracnídeos é realmente eles possuírem um exoesqueleto. Exoesqueleto esse feito de quitina, que é um polissacarídeo, e isso ajuda sim no controle hídrico corporal deles. Ok? Essa presença de quelíceras e pedipalpos coordenando o movimento corporal, isso não garante esse sucesso adaptativo, não. Tá? Então isso aqui está fora de cogitação. Beleza? Excreção de ácido úrico, fora de cogitação também aí para os artrópodes. Tudo bem? Outra circulação sanguínea do tipo aberta. Não, galera. É fechada. Sistema nervoso ganglionar. Também não, galera. Não tem nada a ver, tá? Então o nosso gabarito aí fica realmente com uma das principais características desses animais, que é esse exoesqueleto rígido. Sempre procurem achar alguma coisa com exoesqueleto ou com quitina, que a tendência é você acertar essa questão, tá? Show de bola! Terminando essa aí, a gente vai para a próxima aqui, 119, uma questão um pouquinho mais trabalhosa, porque envolve um gráfico, né? E aluno não gosta de gráfico, tá bom? E a gente termina aqui nessa 121, essa que está aqui do lado. Vamos lá! Questão 119 do caderno azul. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Quem são esses pontos? São esses pontos de amostragem aqui, ó. Ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Observe, meus amores, que cada ponto de amostragem, cada local desse rio, você vai encontrar um asterisco, que quer dizer OD, e você vai encontrar um sinalzinho de mais, que quer dizer DBO. Sei lá o que é isso, mas vamos ver. Ao longo do rio, há locais de águas limpas
como também locais que recebem uma descarga de esgoto de área urbana. Galera, toda vez que você jogar esgoto, jogar merda, desculpa a palavra, né? Fezes, num rio, num córrego, num lago, num mar, o que você está jogando ali, pessoal, é uma grande quantidade de matéria orgânica. Gravem isso. Então, há locais ao longo do rio com águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana. Foi? E também você tem locais onde há uma decomposição ativa com ausência de peixes. Ok. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros apenas, hein? O parâmetro OD, que é o oxigênio dissolvido nessa água, e a DBO, que é uma demanda bioquímica de oxigênio em cada ponto de coleta, obtendo esse gráfico aqui. Então, olha como é que ficou mais fácil a leitura. No ponto 1, eu tenho um oxigênio dissolvido em torno de 4, correto? E eu tenho uma DBO, uma demanda bioquímica de oxigênio, acima de 12, quase 13. No ponto 2, eu tenho um oxigênio dissolvido aqui próximo de 3 e uma demanda bioquímica de oxigênio próximo aí de 7. E assim vai, é só você fazer uma análise de cada conjuntinho, OD e DBO. Ok? Tranquilo. Aí vem. O que é esse OD, né? Ele vai explicar aqui, ó. O OD, ele é proveniente da atmosfera, oxigênio dissolvido, e da fotossíntese, que ocorre no curso da água. E a sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Ok. Aí ele vai explicar o seguinte. A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, essa é a parte mais difícil, é a quantidade de oxigênio consumido, ou seja, usado, por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Galera, aqui é o cão, hein? Aqui é o danger, ó, cuidado. Então, o que nós temos aqui? Perigo. O que é a DBO? DBO é quantidade de oxigênio. Qualquer quantidade de oxigênio? Não, é uma quantidade de oxigênio consumido por alguns micro-organismos em condições aeróbicas. Ou seja, galera, ele vai fazer isso para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Então veja, se eu tenho um lugar lá nesse rio, tá? Se eu tenho um lugar lá nesse rio que está cheio de matéria orgânica, um determinado ponto, cheio de fezes lá, de matéria orgânica, eu vou precisar que aqueles micro-organismos que estejam ali, que são aeróbicos, né, tenham uma DBO altíssima. Por quê? Porque a DBO, quanto mais alta for, essa demanda bioquímica de oxigênio, quanto mais alta for, a questão já está dizendo que é uma quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Se eu tenho muita matéria orgânica, esses organismos vão precisar ter uma quantidade de oxigênio para o seu metabolismo muito grande. Então, mais matéria orgânica, tem que gravar assim, ó, mais matéria orgânica, consequentemente, nós teremos uma DBO lá em cima, muito gigante, ok? Vamos lá, então, para a nossa questão. Qual o ponto de amostragem da água do rio está mais perto, está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Galera, se o rio está recebendo despejo de esgoto, pode ter certeza que naquele ponto eu tenho uma matéria orgânica bem alta. Eu estou jogando fezes ali, eu estou jogando, né, esgoto pra caramba ali, eu estou pegando aquele pedaço do rio e jogando naquele ponto altas
quantidades de matéria orgânica. Mas eu vou precisar de micro-organismos para degradar essa quantidade de matéria orgânica. E para os organismos conseguirem isso, eles são aeróbicos, né? Eles estão em condições aeróbicas. Então, meus amores, eu vou precisar aqui de uma DBO muito grande. Quanto mais matéria orgânica, maior é o DBO. Então, qual é o ponto que você está enxergando neste gráfico que tem uma DBO altíssima? É aqui, o mais aqui, o mais aqui, o mais aqui, o mais aqui, ou é esse aqui, ó? Galera, é esse ponto rosa aqui, ó. É o ponto 1, tá? Então não tem nem o que pensar, ó. O ponto 1, o ponto de amostragem 1 é um ponto onde você tem a maior taxa aí de demanda bioquímica de oxigênio, tá bom? É uma questão que envolve um raciocínio um pouquinho mais pesado, mas eu entendo que ela acaba se tornando fácil, tá? Então o gabarito realmente fica a letra A. Beleza? E vamos para a última para a gente encerrar esse tempo, né? Esse vídeo, e depois a gente corrige as últimas questões do Enem. Tem uma, inclusive, bem difícil de resolver. Vamos lá? A última diz o seguinte aqui para o nosso vídeo. 121, caderno azul, blue. Vamos embora. Em uma aula sobre o metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. O que era esse experimento? Um recipiente contendo bactérias aeróbicas. Pessoal, se eu tenho num recipiente bactérias que são aeróbicas ou aeróbias, eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que ela vai fazer um processo de respiração. Respiração aeróbica ou aeróbia. Essa respiração, todo mundo sabe que é parecida com a nossa. O que acontece quando a gente respira? A gente usa o oxigênio e libera o quê? Usa o O2 e libera um gás chamado CO2, que é o dióxido de carbono. É isso que você tem que saber. Nesse experimento, então, nós temos bactérias aeróbicas e nós temos alga verde. Galera, agora cuidado. Quando eu tenho uma alga, se vocês não sabem, ela faz um processo chamado de fotossíntese. O que faz uma fotossíntese? A fotossíntese, ela fixa o CO2, ela vai utilizar esse CO2 que está na atmosfera. No caso aí das algas verdes, elas vão utilizar, né, esse CO2, esse gás que está dissolvido no oceano, nas águas e por aí vai. E o que vai ser liberado como processo da fotossíntese? O que vai para a atmosfera? É liberado o oxigênio, tá? Libera o O2. Então, a respiração é como se fosse o inverso da fotossíntese, beleza? Então ele diz que um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetida a uma iluminação de uma fonte de luz, realmente tem que ter luz para fazer fotossíntese, representada pelo microespectro. Isso aqui, então, é a luz que foi colocada nesse experimento. Após a explicação, um aluno esquematizou aí na lousa, né, no quadro, o resultado do referido experimento. Vamos ver? O que você está percebendo aqui? Eu estou percebendo aqui que ao redor dessas bactérias aeróbicas que fazem esse processo de respiração, eu percebi que tem uma nuvem aqui em volta, ó. Nesse espectro da cor vermelha, eu percebi que tem toda essa região aqui bem cheia, que eu não faço ideia do que é isso ainda. Na região da alga verde, eu percebi que tem aqui, né, uma coisa mais gordinha, essa regiãozinha aqui próxima aí do espectro anil, uma região mais cheinha em relação a essa questão aí do filamento de alga verde. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Considerando essa figura, a faixa do espectro, olha o que ele está te perguntando. Qual é a faixa do microespectro? Ou seja, será que é aqui o vermelho, amarelo, verde, azul, anil ou violeta? Qual é a faixa do microespectro em que a alga
Tem que tomar cuidado com isso. Qual é a faixa do microespectro em que a alga possui a maior taxa de realização fotossintética? Essa questão é uma pegadinha mortal. Qual é a faixa aí? A resposta ou vai ser vermelho, ou vai ser amarelo, ou vai ser verde, ou vai ser azul, ele nem considerou aqui, né, nas respostas. Ou vai ser anil ou vai ser violeta. Qual dessas cores de microespectro você, candidato, acredita que a alga vai ter a maior possibilidade de fazer fotossíntese? O que é uma fotossíntese? O que eu preciso na fotossíntese? Que eu expliquei para vocês. Eu preciso ter bastante CO2 para usar para conseguir liberar oxigênio. Show! Pergunta: olhando para essa faixa toda, qual a região que você, candidato, está vendo que tem bastante CO2 disponível? É aqui, ó. Eu tenho bastante CO2 disponível nesta região, perto do espectro vermelho. Belo, não entendi. Filho, a bactéria aeróbica, ela está metabolizando aqui, respirando, e o produto que ela está liberando é o CO2. Então isso aqui está lotado de CO2. Logo, se tiver muito CO2 ali, a alga vai se dar bem. A alga vai utilizar para a sua maior taxa de fotossíntese justamente a região que tem a maior concentração de CO2. E quem está dando isso para essa alga é essa região do espectro vermelho. Portanto, o nosso gabarito fica sendo a letra E. Essa questão eu considero ela difícil para você ter essa visão aí de Thundercat, né, meu irmão? Porque não é fácil não, tá? Então, se você conhecer esse metabolismo, ou seja, o básico que é fotossíntese e respiração, e percebesse que aqui está lotado de CO2, você conseguia fazer esse tipo de análise, porque é desse CO2 que a alga precisa para conseguir fazer as suas maiores taxas de fotossíntese. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Pode criticar o vídeo à vontade. Eu sei que eu falo muito, mas eu espero que eu esteja conseguindo aí trabalhar com vocês essas questões e te dar aí um certo caminho das pedras para você começar a abrir a sua mente. Beleza? Fiquem com Deus. O estudo é árduo, é difícil, né? Mas não desista nunca. Você vai conseguir os seus objetivos, conquistar os seus objetivos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande.